brasileiro, do movimento negro brasileiro, das pessoas que se veem ou que são colocadas como liderança. Eu queria primeiramente pedir licença nessa casa linda, aqui, da Vila Moisés, para pronunciar minhas palavras de um parceiro que, dia 9, agora de março, completa 50 anos de idade. Contrariando a estatística ao dobro. E é louco, porque os cabelos brancos chegaram, as contradições continuam, porque o ser humano é contraditório, mas algumas certezas estão colocadas. E uma delas é que, para se conhecer o que acontece nos 4 cantos do Brasil, praticamente todo dia, toda semana, a gente tem que tirar a ingenuidade de lado e saber e perceber que existe um plano bem bolado para que isso aconteça. As pessoas muitas vezes ligam à espiritualidade, ao fato das pessoas ficarem mais tarde em casa, ao fato das pessoas estarem em regiões mais violentas que as outras. Mas na realidade, o território ele é todo filmado. O território é todo demarcado para que você tenha, você não tenha o tão famigerado e colocado direito de ir e vir de liberdade. Na realidade existe uma indústria. E esse sistema capitalista que é colocado, ele só entende na linguagem da fabricação industrial. Então, existe uma fábrica do genocídio, do extermínio, do controle. A terra pesa muito, Hamilton Borges. E eles querem deixar que essa terra, que pesa muito, num peso equilibrado. E dentro disso, dessa hierarquia que foi colocado, porque o conceito, quando se cria um conceito de raça, quando se cria conceitos hierárquicos, é para levantar um e deixar outro num conceito mais baixo, para que possa justificar aquela matança ou qualquer coisa que se coloque sobre aqueles que são machucados. E para que isso seja soado como normal. Então, o princípio da normalidade nunca foi, ele nunca será da forma que eles pensaram, para punir, para referendar os normais, mas sim para machucar os anormais. Ninguém vai ganhar prêmio quando se superar, mas você vai ganhar uns anos de cadeia quando você errar dentro do que o sistema é colocado como certo. Durante muito tempo eu perguntei, e as pessoas não sabiam responder, e os próprios parceiros, pela sua proximidade do habitat, falavam: será que existe o bom policial? E alguns parceiros chegavam para mim: Gog, mano, eu estou em dúvida. Tem uns policiais que eles cumprem seu papel, Gog. A segurança pública é colocada, eu preciso de segurança pública. Mas as pessoas, elas se esqueceram de buscar e cavar a estrada e procurar, mano, onde nasce a polícia? Para que nasce a polícia? E aí, depois desse conceito colocado e dessa vivência percebida, você fala: olha, Gog, existe o bom policial ou não existe? A polícia nasceu para proteger a propriedade privada. A polícia não nasceu para proteger o corpo humano, não os nossos corpos. Isso tem que ser colocado. E se você ainda acredita hoje que existe o bom policial, é porque você está sendo educado, Você é muito bem educado. Quero lembrar para vocês que os livros raramente contam os verdadeiros fatos. Quero lembrar para vocês também que todo mundo que é educado por alguém que lê um livro, que recebeu uma história. A educação não é pura. A educação é sempre tendenciosa, para que você aprenda o que o educador quer passar para você. É por isso que a cultura é muito mais importante. É por isso que eu sou bastante reticente nesse sentido da bandeira da educação. Sabe o que eu aprendi para ser bem educado? Quando eu era bem educado, fulguras ao Brasil, florão da América. Foi ensinado para mim que eu tinha que amar isso. Tá bom, tchau. Isso nunca me acrescentou nada. Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Mas eu vim conhecer quem foi Aqualtune há pouco tempo. Eu vim conhecer quem foi Dandara há pouco tempo. Eu vim conhecer quem foi Luiz Gama há pouco tempo. Mas eu sabia o nome de Dom Pedro I todo, porque a escola que educa me colocou isso na mente. O despertador periférico chamado rap nacional
ele me fez repensar várias coisas. E uma música para mim, as músicas que me emocionaram, uma delas que o Hamilton cantou aqui, H. Aço, elas não foram simplesmente uma música para mim, mas uma convocação geral. O verdadeiro edital, porque o edital não era dos tal, era de todos, amigos. E a refundação do edital talvez é de todos e é de todas, mas não. Quem escreve melhor ganha o sistema. Quem faz o projeto mais bonito no Photoshop ganha o sistema. Mas e aí? A equação está colocada. Vamos ficar daqui ou vamos dialogar? Vamos crescer no nosso território ou vamos ocupar outros territórios para dialogar? Eu não tenho a resposta, estou perguntando para vocês. A Rede Globo é a concessão pública, ou seja, mas ninguém sabe a data da renovação da Rede Globo. A mesma Rede Globo que veio aqui simplesmente filmar os corpos depois que tudo acontece. Depois que a polícia, que protege a propriedade privada e que não tem nenhum respeito pela vida humana, principalmente a periférica e negra, ela simplesmente apresenta, né, as suas cartas e as suas marcas. Eu quero dizer para vocês que muito mais do que um ato, isso aqui tem que ser um fato. E existe uma diferença muito grande entre o ato e um fato. Um ato, muitas vezes, ele até se consuma, mas um fato, ele prossegue na sua caminhada. E aí? A pergunta que você tem que fazer para você mesmo é que será que isso vai se resumir simplesmente a essa caminhada desse momento aqui? Será que você vai continuar pensando que existe o bom policial e que segurança pública está ligada a mais armamento? As pessoas se sentem mais seguras quando tem mais polícia na rua. Os próprios pretos. Os pretos que eu já comecei a questionar, não a pretitude da Bahia na sua concepção preta, no sentido que quando eu peguei e desci no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, numa população, numa comunidade que tem 80% da população negra, 95% das pessoas que vieram no avião comigo são pessoas de pele clara. 95% de pele clara. Em Frankfurt, na Alemanha, 95% de pele clara. Ou seja, as no zones, as no area. O que é isso? São áreas que nós não andamos, que nós não conhecemos. Quero dizer para vocês que perambular, né? Perambular pelo planeta é um direito de todos. E através desse conhecimento do planeta, você consegue sim ter uma consciência humana de que quem inventou fronteira, quem inventou o cartório, quem inventou um monte de fita aí, foi o mesmo que criou a polícia, foi o mesmo que criou a propriedade privada, é o mesmo que pede mudança no Brasil, mas que são donos dos jornais por séculos, por décadas, por milênios, e não reduzem o seu poder. É preciso entender a diferença de poder e governança. O poder no Brasil nunca foi abalado. O poder no Brasil tem os mesmos sobrenomes. As nossas conquistas são muito poucas, mas também eu tenho que dizer para vocês que as migalhas do patrão, que muitas vezes são ditas para nós que são simplesmente migalhas que caem na mesa, eu vou contar só para vocês que mamãe, ela comprava, isso é história minha, mamãe comprava o pão do patrão 5h30 da manhã, para o patrão tomar o café às 7 horas. Mamãe arrumava a casa, fazia tudo, e quando era no final, quando o pão já estava duro às 18 horas, mamãe pegava e pedia permissão para a patroa para levar o pão para casa. Só que o pão já estava duro, eram as migalhas do patrão. E o patrão simplesmente liberava, a patroa liberava o pão. Chegava em casa, mamãe pegava e cortava com a faca de serra aquele pão duro e passava a manteiga e esquentava, e era a melhor comida e alimento do dia que a gente tinha. É preciso discutir as nossas estratégias de ocupação para entender o que é migalha e o que é sobrevivência numa guerra. É preciso sobreviver numa guerra. É preciso estar vivo na guerra e reagir. Na mesma, quando a gente pensa em reaja ou será morta e reaja ou será morto, a primeira cena que a gente tem, vamos sair para cima. Mas, Hamilton, eu posso até estar errado na minha concepção, ou talvez possa até trazer uma contribuição, ou talvez essa contribuição já tenha e as pessoas não entendam. Porque o reaja é também uma percepção interna nossa, sabe, de percebermos o tanto que nós precisamos nos amar. Porque Fusca Velho 77, Hamilton,
as bandanas brancas, com a marcha, com o escorpião desse tamanho. Jesus te ama. Se você chega no posto e esse carro é a gasolina e o cara coloca álcool no corpo, Hamilton, os caras vão processar o posto. Colocou álcool no meu Fusca velho 77, laranja, bandana branca, com escorpião desse tamanho, chamado Deus é Amor. Mas irmã, nós temos que discutir porque nós amamos mais o nosso Fusca velho 77 do que o próprio corpo que a gente coloca tudo dentro dele e não reclama. O nosso tempo, a nossa caminhada. Ou seja, reagir é ter esse equilíbrio interno para perceber que para começar a andar, você precisa se equilibrar. A espiritualidade está ligada à harmonia. A espiritualidade está ligada a perceber e caminhar. E vocês sabem que na Bahia Preta, quando a ginga vem e quando você puxa, isso aqui também é ataque. Como o zumbi fazia. Como os quilombolas faziam, os quilombos faziam. Os pretos fujões, que para nós são pretos heróis. Minhas heroínas resistiram. Todas estão vivas. Mesmo as que partiram pela obra estão ativas. Ou você acredita numa Dandara derrotada? Que a cultura resulta de uma história inventada? Que as mães da Candelária, Acari para Sá de Maio, pariram um bando que merecia mesmo ser eliminado? Que lugar da mulher negra, hein? É servindo na cozinha. Que com a eleição da presidenta acabará a ladainha do genocídio da juventude, da saúde da população, das mulheres esterilizadas sem nenhuma informação. Que a remissão negra era a mesma servidão, que não vai dar em nada, não vai ter reparação. Sinto desapontá-la, o efeito dos seus males desperta a Dona Neca, motiva Lélia Gonzalez. A frieza encarnada na ternura de Macota Baldina. Vilma Reis, inspirada pela cria da guerreira Sabina. Remanescentes, Ilês, Roças, Restingas, provas das vitórias das rainhas em Zinga. Joelma Dindinha, Dona Martinha, Rigoberta, Selma do Coco. As feridas de Frida e as moradias sem reboco. É Clementina, Carolina, de Jesus e o desejo de várias pretas reunidas num quarto de despejo. Minhas heroínas estão vivas, velho, rebeladas, formadas dentro ou fora da escola, mas na luta sempre concentradas. E é isso. E que a cabula não seja simplesmente uma fábula e que as histórias que aconteceram aqui, ó, nessa mata, não sejam simplesmente histórias contadas para se transformarem em lindas letras de rap, em sangrentas letras de rap, em música que os refrões femininos cantam e que as pessoas se emocionam. É preciso estremecer o território negro interno, a parte mais visceral sua. É preciso amar de verdade. Rap nacional não são 4 elementos, não são só break, grafite, rap, DJ. São bilhões de elementos que respiram, que sofrem, que se machucam, que são derrotados, mas com certeza, talvez, o amor venceu a guerra. É o equilíbrio de perceber que a mudança social não está ligada simplesmente à sua melhoria. Não existe a revolução de um só. Revolução é coisa coletiva. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para que o outro possa ter. Ou então, você vai ser igual a eles. Você vai ser igual a eles. Escolha o que você quer. Ganhar sempre não dá, mas ter a dignidade que todos podem ter ao perambular, vai ter. Quem sabe esse seja o verdadeiro pré-sol brasileiro. O ouro negro brasileiro perambula. Ele não está a 7.000 quilômetros abaixo do solo. Ele está ali, ó, a 700 quilômetros do centro. E a eles que eu dedico todo o meu amor, todo o meu respeito. Muito obrigado pela sua atenção.